Salve! Salve, galera! Beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, galera. Vídeo de dica da rodada 25, galera. E como vocês veem aqui na tela, mitamos muito, galera. Mais de 130 pontos, né? Na rodada com o nosso time do plano solo do Cartofoot. Sabe qual foi o diferencial, galera? O IA do Cartofoot. A gente lançou na última rodada o IA. E o IA, a gente já usou ele e já tivemos resultado de cara, galera. Isso mesmo. Então, o IA do Cartofoot é exclusivo para o plano de sócio solo. Então, se você quer fazer parte do plano, quer ter acesso a esse IA, você precisa ficar comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo, viu, galera? Isso mesmo. E só passando para lembrar, galera, que tem promoção, né, para vocês que quer fazer parte, né? Eu vou deixar aqui essa promoção para vocês aqui, né, aqui, olha aqui, ó. Eu lancei essa promoção cedo, né? O plano de R$ 99,90 você vai pagar R$ 39,90 até o final da temporada. Então, tá muito barato, né? E eu vou te explicar tudo sobre o IA. Inclusive, vou te mostrar aqui, né, simulações, demonstrações sobre o IA. Então você fica comigo que eu vou te mostrar agora, beleza? Mas só antes, galera, lembrando que nesse vídeo eu vou usar aqui o escala 10, beleza? E eu quero saber, galera, a pergunta que eu faço para vocês. Quem foi que pegou a apostinha do Cartofoot, galera, na última live? Então deixa aqui nos comentários, galera, que eu quero saber quem foi que pegou aí a apostinha do Cartofoot, né, na última live, uma live completa, e a gente lançou uma apostinha e muita gente se deu muito bem. Então deixa aí nos comentários. Também deixa o like, que é muito importante, beleza, pra gente. E galera, lembrando que a nossa live pode ser que seja na sexta-feira, viu? Eu não vou conseguir talvez fazer no sábado, então a minha live pode ser que seja nessa sexta-feira às 20 horas, né, da noite. Então você já se programa, você que quer uma live completinha nessa sexta às 20 horas, provavelmente eu vou estar fazendo essa live, ok? E eu conto com vocês, fechou? Então, galera, vamos lá? Vamos lá. Eu vou fazer aqui para vocês uma demonstração do IA, né? Para vocês que quer aderir ao nosso plano de sócio solo, né? Você que não conhece, galera, vocês precisam conhecer. É algo surreal. Primeiro, galera, eu resolvi fazer o IA mais simples possível para quem quer e também para quem quer fazer perguntas diretas também que você consegue fazer aqui pelo chat, beleza? Então vamos lá. Antes de eu demonstrar aqui para você, lembrando que o IA, galera, é algo exclusivo só para o plano de sócio solo, viu, do Cartofoot. Se você tentar acessar, você não vai conseguir acessar, porque somente sócio que tem acesso exclusivo. Por exemplo, aqui, galera, nos botões, se você quiser as melhores opções para capitães, se você quiser as melhores opções de goleiros, zagueiros, laterais, eles vão te entregar. Tem média nos últimos 5 jogos, se você quiser também. Mitos da rodada. Tem as apostinhas. Quem cede mais ponto, né? Quem cede mais desarme. Você vai ter quem cede mais assistência. Então você vai ter algo completo, galera. Se você quiser um time para líder, você vai ter. Quiser um time ousado. Tiver um time de valorização também, você vai ter. Tem várias perguntas frequentes que pode ser tuas dúvidas. Você vai saber por onde o time toma gol, chance de SG, jogo com mais gol. Galera, os melhores confrontos. Então você vai ter algo aqui impressionante, né? Probabilidade das casas, chance de pontuar. Então tudo que você precisa, você vai ter aqui no IA do Cartofoot. Beleza? Um exemplo. Eu vou só mostrar um exemplo aqui para onde que o time toma gol. Beleza? Você vai apertar, né? Vai aparecer aqui o time que você quer. Vamos pegar de acordo a rodada? O Botafogo. O Botafogo, né, ó. O Botafogo, ele tomou nos últimos 5 jogos 2 gols de centroavante. Ele tomou 0 gols de ponta esquerda, mas sofreu 2 assistências. Ponta direita, nem gol, nenhum gol, nenhuma assistência. E meia, 2 gols, né? Então o lado mais furado é o centroavante, né? Que enfrenta nessa rodada o Flamengo. Então aqui você sabe onde o Botafogo toma gols, galera. Então é impressionante. Você pode ter todos os clubes. Então o IA bem completo. Beleza? Se, por exemplo, você quiser, por exemplo, você pensa assim, eu quero rodar de um time ousado. O IA vai gerar para você esse time ousado aqui, ó.
Desculpa, gente. Vamos lá. Aí o IA gerou um time aqui ousado para você, ó. Rossi, Barbosa, o Wagner Leonardo, Cuiabano e Marlon, né? Aras, Neymar e Arrascaeta, Pedro, Vitor Roque, Viveiros e o Luiz Castro, né? E aqui tem um banco de reserva com reserva de luxo para você também. E aqui em cima mostra quem é o capitão, que é o Vitor Roque. Então o IA, ele consegue gerar também para você. Então, galera, tudo que você precisar aqui, você vai ter, beleza? Aí você quer fazer uma pergunta. Eu quero saber, né? Vamos lá. Você vai, ó, qual atacante tem mais chance de pontuar na rodada? Vamos descobrir agora. Quais são esses atacantes? Vamos ver. Como vocês veem aqui, galera, olha aqui. Olha, é chance pro setor de pontuar. Você tem os atacantes do Atlético Mineiro, 85% de chance, né? Ele joga em casa contra o Vitória. Depois o atacante do Remo, 83% de chance de ir bem, né? Joga contra o Coritiba. Aí depois vem os atacantes do Bahia, né? 81% de chance. Do Corinthians, Grêmio e o Palmeiras, viu? Então, é com base nesse estudo aqui. Aí você quer saber qual time cede mais desarmes para zagueiros. Você quer saber essa informação? Zagueiros. Aí você vai ter informação também, ó. O São Paulo ele cede 21 desarmes para zagueiro nos últimos 5 jogos. Então, seriam uma boa zagueiros do Bragantino. O Atlético Paranaense cede 20 desarmes. Então, seria uma boa ali, por exemplo, Fluminense, se você pensar. Então, você vai ter nos últimos 5 jogos, né, com os times que mais cede desarme aqui para zagueiros, né? E mais a última pergunta aqui, você quer saber, né, quais times mais finaliza nos últimos jogos. Você quer saber essa informação? E você vai descobrir também, olha aqui. O Flamengo, né, enfrenta o Botafogo nos últimos 5 jogos, 67 finalizações. Depois vem o Atlético Paranaense com 63, Palmeiras 62, o Atlético Mineiro com 62 também, né? Vasco 58 e São Paulo 58. Então você vai ter. Então tudo que você precisa, galera, aqui no IA, você tem completinho para você. Beleza? Aí vem a parte legal, galera, que é promoção. Você vai pagar simplesmente para você ter acesso ao plano de sócio e mais o IA, você vai pagar somente, galera, R$ 39,90 promoção para vocês aí que deseja estar, de certa forma, fazendo a adesão do plano solo do Cartofute e aí você vai ter direito ao IA. Então, galera, tudo que você precisar, né, no IA, você vai ter, né? Quem tem inteligência completa para te ajudar a montar seu time do Cartola, então o plano do solo é para você. Com o IA do Cartofute, você pode perguntar o que quiser e receber análise completa para tomar suas decisões. Dados, estatísticos, análise detalhada de jogadores e confrontos, sugestões de escalação, média, desempenho e probabilidades, cenários e projeções para a rodada. Resposta para a sua dúvida sobre o Cartola e muito mais, galera. Então, o IA, ele te ajuda muito, né? E a gente já demonstrou o resultado aqui com a baita pontuação do nosso time do plano de solo. Beleza? Então é isso, galera. Vamos continuar? Vamos então continuar e vamos para a nossa escalação. Como vocês viram aqui, o nosso time do canal também foi bem, né? 119 pontos, né? Uma boa pontuação. Mas o plano tá muito bom, né? Tá muito melhor, né? A gente tá voando. Fechou? Então vamos lá. Eu vou vender aqui agora, né? O nosso time. Então, vender aqui o nosso time vendido com sucesso. Então, tá vendido. E eu vou usar aqui o escala 10, né? Como vocês sabem, eu vou usar aqui o escala 10. Deixa eu só fechar essas páginas aqui para ficar melhor, tá bom? Vamos lá. Galera, nos últimos 5 jogos, o time que mais cede aqui para goleiro é o Vitória, viu? Como vocês vê,
O Vitória ele cede um absurdo, né? E o Everson seria a melhor opção pelos dados estatísticos para a rodada, ok? O Botafogo ele também cede um pouco para para goleiro. Então o Rossi também se torna uma opção viável aí também para a rodada para quem deseja. Agora, sobre a Chapecoense, galera, seria uma preocupação ali pensando no Everton, até porque a Chape ele não costuma ceder e o time do Grêmio, ele de certa forma não conquista também muito, né? Então seria uma preocupação aí para escalar o goleiro do Grêmio, ok? Mas pensando nisso, galera, e na rodada, eu tô pensando em escalar aqui, né? Eu tô entre Rossi, né, do Flamengo, e o próprio Everson, né? Mas aí não sei se vai poupar o Atlético Mineiro, pensando no jogo da Copa do Brasil. A gente não tem essa informação, né? O Everton, gente, ela até que tem uma boa média dentro de casa, eu tava vendo, né? Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar no momento com o Rossi do Flamengo, beleza? Então, Rossi do Flamengo, meu goleiro. No banco de reserva, eu vou ficar com o próprio Everton aqui do Grêmio, ok? Galera, não esqueça, a nossa live vai ser nessa sexta, às 20 horas. Eu conto com a presença de você para fazer uma live completinha. Fechou? Então vamos lá. Dando continuidade, vamos de zagueiros, beleza? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Desculpa, perdão. Zagueiros aqui. Show de bola. Como vocês veem aqui, galera, na zaga a gente tem um cedimento altíssimo do Vitória, né? Então seria uma boa opção de zagueiros do Atlético Mineiro, né? E o Botafogo também ele consegue ceder também para zagueiro, pensando ali no Léo Pereira ou até mesmo no Léo Ortiz, beleza? Vai de cada um. O Internacional ele cede um pouco aqui também, né? Como vocês vê, 4,5, né? Então um time que cede. Então pode ser ali uma boa David Duarte, que tá muito bem na temporada. Agora, a Chapecoense, galera, é um time que não costuma ceder tanto, né? Mas o Wagner Leonardo pode sim ser uma boa surpresa ali, você que tá confiando aí no sistema defensivo do Grêmio, fechou? Aí pegando aqui os dados estatísticos como visitante, o Mirassol, galera, não costuma ceder muita coisa para zagueiros não, né? Então, seria uma preocupação, né? Pegando zagueiros ali do Palmeiras e etc. Mas enfim, você percebe aqui que seria mais delicado você escalar zagueiros do Palmeiras. Aí você tem um cedimento altíssimo do Vasco, né? Mas aí a gente não sabe se o Vasco vai poupar, se não vai. A gente não sabe se o Cruzeiro também vai poupar, né? Pra rodada aí visando o jogo da Copa do Brasil, ok? Meus zagueiros, galera, eu tô pensando de botar aqui o Barbosa, né? Visando que ele tá muito bem na temporada, tem média básica. E as outras opções, galera, de zagueiro para rodada, aí eu tenho aqui um Léo Pereira do Flamengo, que seria uma boa opção para mim visando a rodada, né? Você tem aqui o Léo Ortiz também. Um zagueiro aqui, por exemplo, do Atlético Mineiro. Se a gente imaginar que se for com o time titular, é uma boa opção, né? E o Vitor Hugo é muito forte na bola aérea. Inclusive, os últimos jogos ele vem pontuando muito bem, né? Inclusive com 2 pontuações altíssimas aí, o nosso querido Vitor Hugo. E eu tô pensando, galera, no momento de escalar o Vitor Hugo aqui. Então, eu vou ficar com o Vitor Hugo do Atlético Mineiro, fechou? No banco de reserva, eu tô pensando aqui da gente colocar o Murilo, beleza? Murilo aqui do Palmeiras. Vamos então para laterais, galera. Então vamos então para laterais aqui só. Deixa eu só confirmar meu zagueiro aqui. Vitor Hugo do Atlético Mineiro. Fechou, tá confirmado. Nas laterais, a gente tem algumas opções boas, né? E eu vou mostrar os dados estatísticos aqui para vocês. Eu vou mostrar dado estatístico primeiro lateral direito, tá bom? Depois a gente mostra para lateral esquerdo.
Na lateral direita, galera, você percebe que cede muito aqui o Bragantino, né? Aí tem o Lucas Ramon ali do São Paulo. O problema é que o São Paulo tá na draga, né? Não ganha de ninguém. Então seria bem complicado você confiar 100% aí no São Paulo. Não seria tão ideal. Aí em termos de cedimento, galera, o Santos não cede assim tanto para lateral direito, pensando ali no Mateuzinho, né? Eu esperava mais. Aí você tem também aqui. Eu acho que é isso, galera, em termos de cedimento, viu? Para lateral direito não é tão eficaz assim, não. Até porque nós está visando mais a laterais esquerdo, né, gente? As melhores opções para rodada são laterais esquerdo. Como, por exemplo, você tem aqui. Para começar, o Renan Lodge seria uma opção demais, né? Para rodada, visando a rodada. A gente tem que saber se ele vai jogar ou não. Então, a grande pergunta é essa, né? Será que o Renan Lodge vai jogar? Mas, né? Com certeza é uma boa opção. Dando sequência aqui, o Internacional também ele cede muito para lateral esquerdo, né? Então seria uma ótima opção aqui o Luciano Juba do Bahia, beleza? É... Seguimos, galera. Você tem aqui o cedimento da Chapecoense, que não é tão grande pensando nem no Marlos, né? Do lateral esquerdo. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que visando a rodada, o que tá no radar é o Lodge, que se jogar, a gente vai ter a escalação do Atlético Mineiro. Aí a gente tem o Luciano Juba, né? O Internacional cede. E a gente tem aqui também, que eu falei agorinha, eu acho que é por aí, galera. Eu acho que o Cuiabano também seria interessante, até pelo que o Cruzeiro cede, como vocês veem, né? Então, se o Cuiabano jogar, ele com certeza pode ser uma excelente opção aí também. Fechou? Então é isso. Deixa eu escalar aqui. Eu, no momento, galera, vou com o Luciano Juba e vou querer ter alguém do Grêmio na minha defesa, então eu vou fazer uma apostinha aqui no Marlon, lateral esquerdo. Fechou? Então vamos lá. No banco, vamos de Giai. Então vamos de Giai. Giai vai ser nossa opção aqui para a rodada. Fechou? No meio-campo, gente, temos várias opções, né? Eu vou até mostrar aqui os dados estatísticos para vocês, né? Mas não é fácil para a rodada, viu? Inclusive, a gente pode ter desfalque, times poupando, então tem que ficar ligado. E você percebe aqui que o Botafogo cede um absurdo para meio campo. Automaticamente o Rascaeta não pode ficar de fora. Aí você vai me perguntar referente ao Palmeiras, pensando no John Arias, cede muito o Mirassol também, né, galera? Então, não tem nem como não deixar de fora aí o John Arias. O Vasco cede um pouco também aqui para meio campo, pensando no Matheus Pereira. O problema é saber se vai jogar o Matheus Pereira, se vai ser poupado, né? Isso tudo a gente não sabe ainda. Aí você tem aqui o Santos, né, cedendo pouca coisa para meio campo, pensando no Rodrigo Garro. E o Corinthians, galera, não costuma ceder para meio campo, pensando ali no Neymar, beleza? Mas vamos lá. Galera, John Arias, meio campo, Arrascaeta. E a outra opção é mais complicada. Tem o Rodrigo Garro, que eu gosto muito. Tem o Neymar, galera, que foi poupado, né? Então pode ser uma peça interessante. Mas eu vou optar por Rodrigo Garro até o momento, viu? Esse Santos, quando joga fora de casa, deixa muito a desejar. E o Garro, né? Ele vive uma fase até interessante, né? As últimas pontuações dele são bem interessantes, ó. Na rodada 22, 23, ele foi muito bem, então por isso que eu vejo com bons olhos aí. No banco, eu vou ficar com Acevedo, viu? Do Bahia. Vem pontuando bem. Então vai ser ele. Aí, galera, pra gente fechar aqui, ataque. Vamos lá? Então vamos lá.
Aqui no ataque, como vocês vê, o Inter ele cede, né? O problema é confiar nesses atacantes do Bahia, né? Aí complicado. Mas você percebe que, por exemplo, o próprio Palmeiras cede bastante para atacantes, né? Mas aí é complicado confiar nos atacantes do Mirassol. Mas vamos ao o que importa. Vamos botar com esse negócio de Mirassol, de Bahia, não compensa. O Botafogo, galera, ele costuma ceder, né? Não cede muito, mas cede para atacantes. Aí você tem aqui o cedimento do Fluminense, ele não tão assim pensando no Viveiros, né? Seria preocupante. Pro Andrés Gomes também não seria tão legal o do Cruzeiro. Pensando no Flaco Lopes, gente, o Mirassol cede muito, cede um absurdo. Então o Flaco Lopes tem que ter, né? O cara tá numa fase incrível. E a Chapecoense, ela cede também aqui pensando no Carlos Vinícius, beleza? Então, são os principais. Então, vamos lá. Meu ataque vai ser Pedro, Flaco, Viveiros. Aqui não tem segredo, não. E o Carlos Vinícius, galera, não tem como. Eu acho que o ataque de muita gente vai ser esse na rodada. Não tem como nem você questionar. Meu técnico, galera, vai ser o Leonardo Jardim do Flamengo, beleza? Time que custou 146 cartoleta. Meu capitão pela fase Viveiros, viu? Tá uma fase muito boa. O time do Fluminense sofre muito, então vai ser ele. Então a gente fechou com Rossi, Barbosa, Vitor Hugo, Marlon e Juba. Rossi, Jardim ali. Aí você tem Arrascaeta, Garros e Arias. Pedro, Flaco, Lopes e Viveiros, capitão. Carlos Vinícius na reserva de luxo. Acevedo, Murilo, Giai e o Everton do Palmeiras, beleza? Então esse é o nosso time para rodada. Espero ter ajudado de alguma forma, né? Lembrando, galera, não deixe, né, de seguir a gente no Instagram, né? A gente sempre tá atualizando o nosso time por lá, é o mesmo nome do canal. E um detalhe, galera, é que a nossa live vai ser na sexta-feira, né, às 20 horas, conto com a presença de todos, beleza? Então é isso, galera, um grande abraço e fui!